Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Kitavô, Parashá de número 50. Estamos aí chegando ao final de mais um ciclo, de estudos da santa Palavra do Eterno, da Santa Instrução do Eterno. Kitavô significa quando entrares, quando chegares. Está previsto em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26 a 29, 9. Temos Haftará em Isaías 60, a partir do verso 1 até o 22, Efésios 1, de 3 a 6 e Lucas, capítulo 14, 25 a 33. Então, iniciemos com a leitura da própria Parashá, no capítulo 26 de Devarim. Diz assim: ao entrares, Kitavô, na terra que Adonai teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares. E aí vem descrevendo sobre as primícias dos frutos da terra. Então fala sobre as primícias, mais abaixo fala sobre os dízimos sheni, dízimos para os pobres, órfãos e viúvas. Temos, a partir do verso 16, aí, mais uma exortação à obediência. No capítulo 27 tem a questão aí das bênçãos e maldições, emendando aí com o capítulo 28, fala sobre os castigos aí da desobediência, e finalizamos no capítulo 29, onde é ratificada a aliança até o verso 9, onde o povo de Adonai, mais uma vez, é estimulado a manter sua fidelidade para com o Eterno. Como se trata, via de regra, sempre assim, em muitos assuntos, eu vou focar em um determinado ponto, sobretudo a partir do verso 16 do capítulo 26. Então, de 16 a 19, o capítulo 26, de 16 a 19, diz assim: hoje Adonai teu Deus te manda. Então, é ordem, imperativo, cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, mais um imperativo, cumpre-os. Não é para cumprir esses mandamentos também de qualquer modo, mas é para cumprir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, esta é a seriedade de servirmos a Adonai. Ele nos manda cumprir estatutos e juízos, nos determina guardar, cumpri-los de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Isso está em perfeita harmonia com o Shema, capítulo 6, verso 5. E amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Em Deuteronômio 10, 12 diz: agora, pois, Israel, que pede Adonai teu Deus de ti? O que Adonai efetivamente pede de seu povo? Que o temas como um verdadeiro Elohim, como nosso Deus, que andemos nos seus caminhos, que o amemos e o sirvamos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. É isso que Adonai requer de nós. No verso 17 diz: hoje fizeste Adonai declarar que te será por Elohim, que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Então foi um pacto feito com o povo de Israel, onde Adonai pactua ali que, mediante a obediência do povo, ele abençoaria esse povo seria uma nação sacerdotal, onde difundiria a vontade dele para o mundo, e em contrapartida esse povo se compromete a obedecê-lo, a andar nos seus estatutos, mandamentos e ordenanças. E Adonai hoje te fez dizer que lhe será por povo, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Olha aí, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações. Essa seria a recompensa de Israel em andar em plena obediência a Adonai.
o Adonai exaltaria em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e que para que sejas povo santo a Ele, né? Como tem dito. Lá no Shemot, Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nos versos 16 a 19, mais uma vez, a ênfase que é dada, né, na questão do pacto, da fidelidade, né, do povo para com o Eterno, no sentido de nos esforçarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para andarmos em plena obediência às instruções que o Eterno nos deu. Mais à frente, no capítulo 27, no verso 10, também em harmonia com essa ordem, né, eu separei os textos aqui da Parashá que diz respeito exatamente a esta fidelidade. Capítulo 27, verso 10. Portanto, mais uma vez, obedecerás à voz de Adonai teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. No capítulo 28, versos 1 e 2, diz assim: se atentamente ouvires a voz de Adonai teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Adonai teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha a condicionante: se ouvires a voz de Adonai teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Queridos, eu creio que todos leram aí, né, o capítulo 28 e 29, o restante aí até 29:9 desta porção. E no capítulo 28, né, já elenca todas as bênçãos. Começa no verso 3: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Enfim, ele vai elencando todas as bênçãos até o verso 14. E no verso 14 ele diz: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Queridos, muito importante essa questão de servir a outros deuses, porque dada aí a educação que tivemos, o ensino que tivemos ao longo desses 2 milênios, né, às vezes nós podemos ter uma noção errada do que seja servir a outros deuses. Tá? Primeiro, não há outros deuses em comparação a Adonai, né? Só há um Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Eterno é um, e Ele é único. Não há outros deuses, estritamente falando, em relação a um ser soberano, a um ser criador. Há apenas um Deus, e é exatamente esse Deus a quem servimos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. No entanto, tudo aquilo que nos desvia da obediência para com Adonai pode ser denominado de deuses, obviamente com um D extremamente minúsculo. Por quê? Porque tira o nosso foco da verdadeira adoração, da verdadeira fidelidade para com o Elohim verdadeiro. Então, tudo aquilo que eventualmente nos tirar desse foco denomina-se de deuses. E aí, no verso 14, isso fica muito claro: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Pode ser a ganância, pode ser a cobiça, o orgulho, pode ser o governo próprio, né, a não renúncia aí de governo, não querer se submeter ao reino de Adonai e prosseguir governando a própria vida. Pode ser alguém, um filho, uma mãe, o pai, o marido, a mulher, pode ser qualquer coisa que se interpuser entre nós, entre o nosso relacionamento e Adonai, denomina-se outros deuses. Não é?
ordem que nós temos, ela é muito clara nesse sentido. É exatamente onde eu vou chegar pela interpretação da Torá viva, que é Yeshua. Ou seja, nada pode se interpor. Não é? Yeshua deixou muito claro, para que nós priorizemos o reino de Adonai. Então, nós temos que priorizar o reino de Adonai e a sua justiça, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. E está também em perfeita sintonia com o que está dizendo aqui no que toca à obediência. Se nós atentamente ouvirmos a voz de Adonai e se nós obedecermos essa voz, no sentido de andarmos aí de acordo com os estatutos, ordenanças e mandamentos, todas essas bênçãos listadas no capítulo 28 virão e nos alcançarão. Em contrapartida, em caso de desobediência, nós temos a partir do verso 15: será porém, que se não deres ouvidos à voz de Adonai teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vem agora o contraponto e o acréscimo a várias outras maldições. Os primeiros versos são os contrapontos dos primeiros das bênçãos. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. E vai seguindo aí, até o final do capítulo 28. Nós podemos perceber, por uma leitura ainda que superficial, que o número de maldições ela é muito superior ao número de bênçãos. Agora, não se trata, como nós sempre ensinamos, não se trata de maldições lançadas pelo Eterno, em caso aqui de não permanecermos fiéis à aliança. O Eterno não faz isso em decorrência de uma eventual conduta nossa. A grande questão nós temos a opção de aderirmos ao pacto ou não. Quando nós aderirmos a esse pacto, aí sim, nós vamos colher bênçãos decorrentes da obediência, ou colheremos maldições decorrentes da desobediência. Bom, mas então essas maldições não atingem aqueles que não estão sob esse pacto? Sim, é exatamente isso. Para quem não adere a esse pacto, eles estão lançados à própria sorte, estão aí à deriva, sem nenhum tipo de submissão ao reino do Eterno, e obviamente colherão os frutos desta independência. Pode ser essas coisas, como pode ser várias outras coisas, mas o que está na Torá, isso aqui é uma aliança que o Eterno faz com o seu povo, e nós, como parte integrante do seu povo, obviamente aqueles que aderem a esse pacto, estão sujeitos agora, em obedecendo, colher todas essas bênçãos, e em desobedecendo, ficarmos sujeitos aí a essas maldições. Então, no capítulo 29:9, que é o último verso da paraxá de hoje, mais uma vez enfatiza: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. Mais uma vez, a prosperidade está conectada, ligada, atrelada à nossa obediência. Nós não podemos obedecer para sermos prósperos. Não é uma barganha com o Eterno. Nós não estamos falando aqui de nenhuma mensagem de prosperidade. Mas, se nós estamos no pacto, e obviamente ao aderirmos a esse pacto, o elemento fundamental desse pacto é a nossa emuná, a nossa fidelidade. Porque senão é preferível não aderir. Por que nós entraríamos num pacto para trair o nosso Deus? Não faz nenhum sentido. É a mesma coisa de entrar no casamento já pensando em divorciar, ou já pensando em trair o cônjuge. Não faz nenhum sentido isso.
Então, a partir do momento que nós entramos nesse pacto e obedecemos, nós vamos colher as respectivas bênçãos. Interessante que, em decorrência do capítulo 29, verso 9, nós temos Josué, capítulo 1, verso 8, onde está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta instrução, desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não é? Então, que nós não afastemos de nós essas instruções. Foi a mesma ordem dada a Josué. Muito pelo contrário, que meditemos nessas instruções, assim como o salmista fala que o prazer dele é meditar na instrução de Adonai, na lei de Adonai, de dia e de noite. E o salmista diz que se nós assim fizermos, nós seremos como aquelas plantas que estão à beira do ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizermos será bem sucedido. É exatamente isso que ele está dizendo para Josué. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Queridos, então, esses são os pilares do pacto que Adonai faz conosco. Agora, em Haftará, e concordando que Yeshua é a Torá viva, como Yeshua agora num papel de resgate, de reconciliação com o Pai, após tanto distanciamento da vontade do Pai, como que ele nos apresenta agora as condições da reconciliação? Pode responder. Guardando as leis dele, né? Sim, ele nos chama, no processo de Techuvá, ele nos chama novamente ali a dependência e a obediência. Mas Yeshua elenca três coisas que ele elenca e que ineludivelmente é o calcanhar de Aquiles de toda a mensagem dele. Quais são essas três condições? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso. Então, negar-se a si mesmo, tomar a sua estaca de execução, em algumas versões aí, tomar a sua cruz, mas tomar a sua estaca. Yeshua foi morto no madeiro, não necessariamente numa cruz, ele foi morto no madeiro. Então, negar-se a si mesmo, tomar a sua estaca de execução e segui-lo. Seguir quem? Yeshua. Por que seguir Yeshua? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando ele se apresenta dessa forma, ele se apresenta como a Torá viva. Eu sou o caminho. Por que o caminho? Porque eu, disse ele, ando em plena obediência ao Pai. Primogênito. Eu não faço nada de mim mesmo. Todas as coisas que eu faço porque o Pai me mandou fazer. Não faço a minha própria vontade. Então, o tempo todo ele enfatiza isso. Então, nós temos aqui três aspectos: negar-se a si mesmo, tomar a sua estaca de execução e segui-lo. Então, nós temos que segui-lo porque ele deixou uma ordem aos seus discípulos, vão agora e façam discípulos. E ao fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Quais as coisas que Yeshua ordenou? Obviamente, a restauração de toda a vontade do Pai. Não penseis que vim abolir a Torá, a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Então, agora, sem nenhum tipo de legalismo, ele se reúne com seus discípulos durante 3 anos e meio, e assim os ensina, e após ensiná-los,
ou seja, após perceber que eles estavam prontos, agora vocês vão e façam discípulos, né, ensinando a esses discípulos, batizando-os em meu nome e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, uma vez ensinando a esses discípulos, né, nós temos o negar-se a si mesmo. Então, aquele que quiser seguir a Yeshua, porque quando nós agora aprendemos nesse processo de Teshuvah, que Yeshua é o nosso mestre, ele é Adon, ele é Senhor, não é? Que ele é quem nos proporciona a reconciliação por meio do sacrifício dele. Quando nós assim entendemos, nós temos que obedecer e seguir essas condições. O que é negar-se a si mesmo? É sair do centro, deixar o eterno, depender do eterno. Exatamente isso. Parar de seguir as ordenanças do seu coração, passar a seguir as ordenanças do Pai. Isso. É nos sujeitarmos às instruções exclusivas do Pai. O negar-se a si mesmo, conforme o Eugênio colocou, é sair do centro. O centro é Adonai, por meio agora de Yeshua. Então, esta é uma condição do estabelecimento do reino do Pai conosco. Essa reconciliação ela só vai ocorrer mediante esse negar a si mesmo, o que é uma grande dificuldade de muitos, porque muitos estão aí se dizendo no caminho, mas nunca permitiram o reino de Adonai, o reino de Deus, efetivamente. Sempre fazem a sua própria vontade. Não há não vou dizer que não há nenhum gesto, mas pouquíssimos gestos sinalizadores de que o Eterno está no centro, de que Ele é prioridade, de que nós o amamos com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Então, atentemos para essa condição de negarmos a nós mesmos, tomar a sua estaca de execução. O que é isso? Assumir responsabilidade, né? Mais alguém? Julgo. Eu já vi sobre isso, que no tempo de Yeshua, quando alguém passava com uma estaca de execução, é porque todos sabiam que ele já estava morto, podia se considerar morto, ele estava indo para o local onde seria morto. E é como se nós acordamos, tomamos a nossa estaca, acordar de manhã e falar assim: eu estou morta, não vai ser a minha vontade hoje, vai ser o Pai. Perfeito, é isso aí. Totalmente conectado com o negar-se a si mesmo. Quando nós negamos a nossa vontade, é como se nós estivéssemos mortos. Morrer para o mundo. Isso, exatamente. Morrer para esse mundo que aí está, e agora conectados espiritualmente com o reino do Pai. Então nós, renunciando à nossa vontade, nós seguimos com a nossa estaca de execução. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu permanecerei fiel ao pacto que eu fiz com o meu Deus, com o meu Elohim. Por meio de Yeshua, é isso que Yeshua nos ensina. Ele usa a cruz. Esta é uma condição. Não, cruz é símbolo romano, pagão inclusive. Yeshua não foi morto numa cruz, ele foi transfixado no madeiro, não necessariamente numa cruz. O estaca. Numa estaca, exatamente. Eles falam. Mas faz parte aí do ensino equivocado. E aí, gente, o terceiro requisito é seguir a Yeshua. É outra coisa que muitos têm dificuldade. Como nós seguimos Yeshua? Como nós seguimos? Obediência. Imitando o comportamento dele com relação A dependência e a obediência ao Pai. Ele nos deu exemplo, ele nos dá exemplo da possibilidade de sermos fiéis a Adonai. Ou seja, no papel de reconciliação, nós só temos condições de, por meio dele, chegarmos ao Pai mediante esse exemplo também, além do sacrifício, do exemplo de
dependência e obediência. É exatamente isso que ele nos ensina. Então, quando nós dizemos que nós somos discípulos de Yeshua, nós estamos declarando que tal qual ele, ou assim como ele agiu, né, nós também estamos dispostos a, nessa reconciliação, andarmos em plena dependência e obediência ao Pai. Abra, por favor, em Lucas 14. Lucas 14. A partir do verso 25 até o 33. Lucas 14, versos 25 a 35, na verdade. 14, 35? Não. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25 até o 35. Ok. Grandes multidões o acompanhavam, vejam aí, grandes multidões acompanhavam Yeshua. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmão e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui ele começa a colocar condições. Quando ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece aí é uma má tradução da palavra hebraica que para o grego deveria significar amar menos. Deveria significar que o eterno, ele é prioridade absoluta. Nada pode ocupar o lugar do eterno, nem mesmo o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, esposa, maridos, parentes, etc, etc, etc. Absolutamente nada pode ocupar o lugar de Adonai. Nada. Essa tradução está equivocada. Sim. Mas E seria se aquele alguém que não amar largar pai e menos, né? mãe, é isso aí também? Isso. Correto. Se alguém não amar menos, né? Isso, se alguém não amar menos. Porque amém. Esse aborrecer aí é amar menos. Ou seja, é colocar o eterno no centro. Não é? Quando o eterno é colocado no centro, nada disso vai se interpor, vai nos atrapalhar de cumprirmos a vontade de Adonai. Por exemplo, às vezes nós deixamos de comparecer, por exemplo, a uma convocação solene, são santas convocações, por exemplo, hoje, Shabbat, santas convocações. Né? Várias pessoas não vieram. Né? Qual o motivo dessas pessoas não terem vindo? Obviamente, nós temos motivos justificáveis e também deve haver motivos que não são justos, injustificáveis. Ah, eu fiz isso porque, sei lá, meu vizinho me chamou e aí eu fiquei conversando com ele e o tempo passou. Porque está frio. Ah, chegou uma visita na minha casa. Ah, porque está frio, porque está chovendo, não sei o que, não sei o que. Ou seja, né, são motivos injustificáveis para o não atendimento à santa convocação. Para ir no trabalho secular, as pessoas vão normalmente. Exatamente. Se tivesse que cumprir uma jornada de trabalho, chegar ali e registrar o seu ponto, pode estar chovendo, se chegar vizinho, meu vizinho, eu tenho que trabalhar agora. Tudo a pessoa dá um jeito, mas na hora de vir para um encontro, né, pode ser, não estou dizendo que está acontecendo, mas pode ser que eventualmente ela não esteja cumprindo isso aqui, né, no sentido de, se alguém vem a mim e não amar menos as outras coisas, sejam quais forem, não pode ser meu discípulo. Isso é o preço, gente. Porque o que é apregoado? É apregoado que nós estamos debaixo da graça. Né? Que nós não precisamos fazer nada. Isso é Brit Hadashah, isso é Novo Testamento. E Yeshua coloca condições aqui. Como fica o cristianismo frente a essas condições? Será que essas condições estão sendo observadas, zeladas, fiscalizadas? Né? Será que há um efetivo interesse em que o corpo se mantenha ajustado, firme, mediante juntas e ligamentos, para que o corpo de Yeshua esteja sendo formado de forma sã, de forma rígida?
Não é? Então, Yeshua fala claramente: se isso está acontecendo, não pode ser meu discípulo. Verso 27: qualquer que não tomar a sua estaca de execução e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Tradução errada. Não pode ser meu discípulo. Agora, observem o verso 28 em diante. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso aqui, gente, é semelhante àquele... Tem alguns que falam assim: fulano é um discípulo macaco, né? Ele está de galho em galho, ele pula aqui hoje, amanhã ele está em outro local, ele vai para outro local. Então, ou seja, ele não se firma. Ou seja, não entendeu nada do compromisso do reino. Não é? Ele não calcula o preço. Nós acabamos de falar de bênçãos e maldições. Se nós estamos no pacto, nós estamos debaixo dessas bênçãos, ou em caso de desobediência, o que seria aí um ato de responsabilidade da nossa parte, nós estaríamos sujeitos aí às maldições. Não é? Mas essas pessoas, elas não calculam esse preço, não é? De servir, de estar no reino, de seguir a Yeshua e atentar para as condições que o próprio Yeshua coloca. Não é? E aí Yeshua prossegue. E o verso 29 diz, né, para que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Essas pessoas são zombadas, são vítimas de zombaria. Por quê? Porque não param em lugar nenhum, nunca se firmam num lugar só. Então essa torre, esses gastos que ele tem aqui, resume em compromisso, é isso? Resume em você priorizar primeiro. Resume em andar em plena... É uma decisão de andar em plena dependência e obediência ao Pai. Mediante... Antes de você calcular algo, eu vou fazer isso, mesmo que não seja financeiro, mas... Antes de você aderir a esse pacto que nós lemos, né, no início da Paraxá, antes de aderir, você analisa se realmente você quer o reino ou não. Você viver uma vida com Deus. Às 15 horas, minha sobrinha, conversando com ela, falou que às 17 horas lá em casa. Aí eu falei, eu não vou lá não. Mas que bênção, viu? Queridos, a grande questão, quando diz o texto aqui que grandes multidões acompanhavam Yeshua, o que essa grande ou grandes multidões pretendiam? Por que tinham grandes multidões acompanhando Yeshua? Eles tinham uma noção exata do que Yeshua pretendia? O que eles queriam? Queriam ser beneficiados aí com o governante terreno. Eles queriam ali que as necessidades terrenas fossem imediatamente atendidas, mediante comida, bebida, né? ou mesmo a exaltação da nação de Israel frente ao poderio romano. Era isso que eles estavam pretendendo. Ou seja, eles não identificaram Yeshua como o ungido de Adonai, que estava aqui com o papel precípuo de promover a reconciliação com o Pai. Né? Então, mas Yeshua obviamente sabia disso, ele sabia que o povo pensava, né? E ele sabia que a caminho de Jerusalém ele seria preso, torturado e enfim julgado e executado. Né? Mas aí ele, nesse ínterim, ele apresenta esse custo, né, para que as pessoas analisem efetivamente a responsabilidade. Foi o que o Eugênio falou aqui, o tomar na cruz é a análise da responsabilidade de servir a Adonai. Né? Será que realmente eu quero estar nesse caminho? Né? Aí alguém pode dizer assim, mas como assim? É claro que todos querem estar no caminho da salvação, da vida eterna, né, no caminho das bênçãos, né, mas não se trata apenas disso.
né? O eterno não é Papai Noel, né? No sentido de que nós fazemos um compromisso superficial, um compromisso medíocre com Ele e fingimos que estamos cumprindo a vontade dele, quando na verdade não estamos. E se nós assim agirmos, nós estaremos atraindo maldições para a nossa vida. Então, esse tomar a cruz é exatamente analisar, dentro desse contexto de Yeshua aqui, de calcular o preço, se efetivamente nós queremos fazer parte do reino, do Olam Rabá, né? Porque se nós, mediante circunstâncias terrenas, nós não conseguimos ser fiéis ao Eterno, como Ele nos confiará o reino por vir? Então é por isso que Ele coloca essas condições. E aí ele prossegue. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, olha aí, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha aí, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, essas duas parábolas contadas aqui, tanto do construtor como do rei, né, desse rei guerreiro aí, elas são curtas e muito objetivas, né? Com relação ao construtor da torre, requer um planejamento, uma avaliação de custo-benefício antes de fazer. Ou seja, eu quero assumir esse compromisso, né? Ele está na condição desse construtor. Agora, na segunda lição, em relação ao rei, né, ele vai avaliar as possibilidades de sucesso e ele tem que tomar uma decisão. Nesse segundo caso, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele parte para a guerra, ou do contrário, ele é obrigado a ceder. Nossa, é o nosso caso comum do espiritual. Exatamente. A gente vai seguir ou a gente vai morrer nas trevas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É exatamente colocando essa situação para o mundo espiritual, em qual contexto ou como nós reagiremos frente a todas as hostes que se nos apresentam no dia a dia. Porque, embora estejamos no mundo material, nós sabemos que potestades, autoridades espirituais que governam e que se insurgem contra qualquer um que eventualmente faça um pacto com Adonai. E como nós vamos reagir? Nós vamos partir para o ataque, nós vamos calcular certinho se nós vamos com 10.000 enquanto ele está vindo com 20.000, será que vai dar certo? Ou será que nós vamos nos render, vamos mandar uma embaixada e pedir paz? Então aqui requer uma ação de qualquer modo. E o que nós vamos fazer? Eu já falei sobre um livro, queridos, Como Viver Acima da Mediocridade. E a primeira frase desse livro, que nunca me saiu da cabeça, diz o seguinte, é uma frase de Isaac de Israel, que diz o seguinte: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade, quando a excelência está ao nosso alcance. Vou repetir, é gosto pervertido que nós nos satisfaçamos com a mediocridade, quando nós temos a excelência ao nosso alcance. Eu falo aqui todos os dias, né? Não há uma educação mais refinada do que a própria instrução da terra. Não há. E quantos rejeitam essa instrução? O que é ser medíocre? Peguei a definição no dicionário. Ser medíocre é ser uma pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, que de modo geral fica muito aquém, muito abaixo, né, das outras, ou que num dado campo de atividades não consegue ultrapassar ou sequer atingir a média. Isso é uma pessoa medíocre. Não é aquela pessoa que tira 5
né, numa escala de 1 a 10, tira 5 e fala assim, estou na média. Está feliz. Estou bem na fita, estou bem na fita. Não se esforça aí para chegar num 9, quem sabe aí muito próximo de 10. Né? Isso é ser medíocre. E o interessante, queridos, que nessas duas parábolas, né, o que tem que ficar claro, qual é a grande lição para nós? Quando Yeshua coloca quando ele nos dá essas duas condições, essas duas parábolas aqui, ele nos incita a uma ação. De qualquer modo, requer de nós que nós saiamos da neutralidade. Nós não podemos ficar em cima do muro. Outro dia eu vi um ensino que falava o seguinte, que tem gente que acha que esse muro dá para correr nele. Acha que é um muro muito largo, que enquanto tem os salvos e os perdidos, ele está ali no meio, confortável. Não, diz que esse muro é semelhante a um fio de arame. Né? Na hora que ele subir ali, se ele pensar que ele vai ficar no meio, ele vai cair ou para um lado ou para o outro. Então ele tem que decidir, não tem jeito. Eu estou pensando aqui de cada um de nós, a quem foi comunicado isso, sabe? Olha, você está querendo servir a Deus, você já calculou? Né? Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, não é? Mas é sempre tempo da gente reavaliar, né? Eu estou ouvindo essas palavras, estou reavaliando tudo aqui no meu coração. É sempre tempo, né? E é muito interessante, gente, que o que Yeshua está propondo aqui é a mesma coisa que o Pai propôs quando nos apresentou a bênção e a maldição. Ou seja, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Olha aqui, escolham a vida, escolham a bênção. O outro caminho é maldição, leva à morte. Né? É a mesma situação. Yeshua nos apresenta aqui duas parábolas nos incitando a fazer a escolha certa. Nos incitando a fazer a escolha certa. Né? E aí, por várias vezes ele fala, olha, sem mim vocês não podem nada. Sem mim vocês não conseguem chegar ao Pai. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ganha ao Pai a não ser por mim. Então, ele já se coloca numa condição de impossibilidade de qualquer outro meio para reconciliar com o Pai. E muitos pensam que isso é capaz, isso é possível ser feito. Né? Nós não precisamos de Yeshua, e coloca Yeshua de lado. E aí ele diz, né, sem mim nada podeis fazer. E a própria instrução, a própria palavra diz que aquele que rejeita o Filho, rejeita também aquele que o enviou. Mais uma vez, queridos, Yeshua veio como um procurador, como um representante do Pai, né, com o papel primeiro aí de fazer a propiciação pelos nossos pecados, e nisso é inigualável, não há nenhum outro sacrifício capaz de fazer isso, só o sacrifício de Yeshua. E quanto ao mais, é restabelecer a nossa comunhão com o Pai, né, de modo que nós possamos agora fazer parte da família, sendo Yeshua o primogênito, o primeiro, né? E nós agora co-herdeiros com ele, tendo-o como nosso irmão mais velho, agora sim, fazendo parte de uma única família, um só rebanho, um só povo, um só pastor, né? Um só guia. Interessante, né, queridos? Porque a graça que é apregoada aí fora coloca o servir a Deus como um mar de rosas. É um mar de rosas, é uma maravilha, né? Claro que é, né? Quando não se coloca nenhuma condição, você é livre, não estamos debaixo da lei e outras coisas mais, a pessoa pensa que ela pode continuar nessa superficialidade, continuando fazendo a própria vontade. Ora, e o negar-se a si mesmo? E tomar a sua estaca de execução, ou seja, assumir a responsabilidade do reino? Né? E o seguir a Yeshua, onde que fica? Yeshua andou em desobediência? Será que Yeshua fazia aquilo que dava na cabeça? Né? Nós sabemos que não.
Então, nós precisamos avaliar e refletir o custo de sermos um discípulo, de fazermos parte do reino, né? Então, nos conduzindo aí a uma autonegação, capacidade que nós temos que ter de ceder às vezes, ou às vezes de renunciar mesmo a tudo, e Jesus diz isso em Lucas 14:33, aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Então é muito interessante, gente, que isso é a porta, nós costumamos falar que isso é a porta do reino, né? Quando uma pessoa chega, né? Eu quero fazer parte da sinagoga, eu quero ter esse estilo de vida e tal, nós apresentamos para ela essa porta. E é nessa porta que ela tem que renunciar a tudo, porque depois, se ela entrar no caminho, já complica um pouquinho mais. Agora, quando ela renuncia a tudo, quando ela calcula esse preço na porta, aí ela já entra sabendo. Ela sabe que é uma caminhada responsável, é uma caminhada de sucesso, né? Porque a própria palavra nos garante isso. Né? Então, sabe que tudo quanto ela precisar, né? Em mantendo a fidelidade para com o Eterno, né? Ela terá suprimento, provisão de todas as coisas. A palavra diz: agrada-te de Adonai, e ele satisfará os desejos do seu coração. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça, e as outras coisas são as outras coisas, certamente serão acrescentadas. Né? Mais uma vez, uma questão de ordem, né? Uma questão aí de prioridade. E Yeshua termina esse discurso, gente, aqui em Lucas 14, né? Versos 34 e 35. Olha o que ele diz: o sal é certamente bom. E ele já tinha dito em outra oportunidade: vós sois o sal da terra. Caso, porém, esse sal se torne insípido, sem sabor, como ele pode ser restaurado? Qual é a resposta? Verso 35. Jogado fora. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lancem-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fecha esse capítulo com essas palavras. É igual aquele que chegou na festa, né? E que Não estava preparado, né? Não estava preparado. Uhum. Aí ele teve que ser retirado da festa. Exatamente. Se é uma pessoa que decidiu a seguir e não está fazendo diferença, está sendo... Exatamente, sem dúvida. Então já não tem jeito, né? Sem dúvida. Vai cair lá em Hebreus 6,46. Diz assim, olha: então, aqueles que são instruídos nesse conhecimento, né, no conhecimento da verdade, mas de forma deliberada, resoluta, né, negam a exortação do Rua, né, do Espírito de Adonai, né, fica praticamente impossível renová-los para arrependimento. Como que isso ocorre? Ocorre todas as vezes que nós ignoramos aquilo que Adonai nos traz ao nosso conhecimento. Nós sabemos que é errado determinada coisa, ou pelo conhecimento, ou porque alguém nos exortou, ou porque o próprio Rua do Eterno, no nosso interior, nos diz que é errado, e nós ignoramos tudo isso e fazemos aquilo que é errado, optamos em errado. Hebreus 6, versos 4 a 6. Pois é impossível que os que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial e foram feitos participantes do Rua HaKodesh, o Espírito do Santo, e experimentaram a boa palavra de Adonai e os poderes do mundo futuro, do mundo vindouro, e então caíram, outra vez renová-los para arrependimento, porque estão novamente crucificando o Filho de Adonai para si mesmos e o expondo à vergonha pública. Ou seja, quando uma pessoa age dessa forma, é como se ela estivesse novamente permitindo que, invalidando o sacrifício que Yeshua fez,
e novamente o expondo à vergonha pública. Vituperio é vergonha. Sim. Então, queridos, qual é a reflexão? Compreendemos exatamente o que é ser um seguidor de Yeshua? Compreendemos a verdadeira causa da implantação desse reino? Estamos dispostos a calcular esse preço? Ou seja, a negarmos a nós mesmos, a assumir as nossas responsabilidades, né? E seguir a Yeshua de forma incondicional? Não se trata, queridos, de seguir a Yeshua de qualquer modo. Não se trata de fazer um compromisso, mais uma vez aí, superficial com o Eterno, por meio de Yeshua, não. Trata-se de olhar para esses requisitos de admissão no reino e aí sim tomar uma atitude, dar uma resposta compatível, né, com aquilo que Adonai espera de nós. É disso que se trata. E caminhando para o final, queridos, Hebreus 10:39. Olha o que diz Hebreus 10:39. O que o Eterno espera de nós, Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que são da emuná, ou seja, da fidelidade para a conservação da nossa alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para se perder. Nós somos daqueles que são da emuná, da fidelidade. Ou seja, eu estou assumindo um compromisso marital, conjugal, e eu prometo ser fiel até a morte. Yeshua diz isso lá em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Queridos, que não caiamos nos enganos desse ensino equivocado, desse ensino de graça barata, sem nenhum tipo de responsabilidade, porque o que nós vemos hoje no mundo é uma absoluta apostasia. Como o Eterno considera essa apostasia, esse esfriamento? Lá em Jeremias 2,19 diz assim: vê que mal e quão amargo é. Vejam que mal e quão amargo é deixares a Adonai teu Deus e não teres o temor dele conosco, diz Adonai de Sebaot. Jeremias 2,19. E fala também que se nós recuarmos, lá em Hebreus 10:38, nós lemos o 39, 10:38 diz que se recuarmos, diz Adonai, ele não tem prazer em nós. Não tem prazer em nós. Oséias 11:7. O meu povo é inclinado a fazer o quê? A desviar-se de Adonai. Olha aí. Apesar das promessas. Não, eu serei fiel. Eu serei fiel. O povo é inclinado a se desviar. E aqui, queridos, entra a importância do corpo. Se não houver um corpo bem ajustado, conforme a Brit Hadashah nos ensina, certamente haverá desvio. Certamente haverá desvio. Por quê? Porque a edificação, ela só acontece por meio agora da Brit Hadashah, por meio da renovação da aliança, onde dia a dia a Torá do Eterno passa agora a ser escrita no nosso coração, mediante ajustes de vida prática, mediante a proximidade dos membros, onde cada um desempenha o seu serviço para a edificação desse corpo. Ou seja, o Eterno elenca um corpo, coloca Yeshua como cabeça desse corpo, o
Eterno é o cabeça de Yeshua, coloque Yeshua como cabeça desse corpo, e nós agora, como membros desse corpo, nós temos o papel de edificar. Nisso concorda a ordem de Yeshua, que diz: façam discípulos, ensine-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Né? Então, para quê? Para que esse povo não se desvie. E a palavra fala aqui o que? A multiforme sabedoria do Eterno se manifesta por meio desse corpo, por meio da congregação. Sem congregar, sem congregação, é impossível permanecer fiel. Esse é um dos enganos que tem pegado a muitos, infelizmente. Muitos que dizem que estão servindo a Deus. Não, eu sirvo a Deus, eu estou submisso a Deus. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se uma pessoa não se submete a uma autoridade que Deus instituiu, uma fórmula que Deus projetou, como ela se sujeitará a Deus? Então, isso é uma falácia. A pessoa está se enganando a si mesma. Hebreus 12:1. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Em Jeremias 8, versos 5 e 6 diz assim: por que, pois, se desvia este povo com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Muitos estão assim. E essas pessoas são aquelas a que me referi, entregues a Mazal, a própria sorte. Própria sorte. Estou finalizando. Lembrando aqui, queridos, a parábola do semeador, que diz que as sementes que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Ou seja, muitos estão nessa condição. Não assumem um real compromisso. São comparadas a um solo rochoso, que qualquer tribulaçãozinha eu vou sair. Não estão fazendo a minha vontade, no final de contas. Eu sou o centro. A pregação, ela está me doendo os ouvidos. Não fala nada que me agrada. Eu preciso de algo que me agrade. No solo rochoso não tem condição de criar raízes. Exatamente. É exatamente o que diz o texto, Lucas 8,13. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Não tem como crescer raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora de qualquer provação. Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 2:1. 1 Timóteo 4, versos 1 a 3. O Ruach HaKodesh diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a emuná, a fé, a fidelidade, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm do inferno? Não. Vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 2 Timóteo 3, versos 1 a 7. Saiba disso, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é triste. Sempre aprender novo pensamento. E eu finalizo, queridos, com o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Adonai. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno aceite, né, o nosso pedido de perdão, né, perdão pelos nossos pecados, e que possamos fazer uma techuvá genuína, reconhecendo em Yeshua aquele que faz a propiciação pelos nossos pecados e promove essa reconciliação com o Pai. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.